Olá, muito bom dia, feliz sábado, né? Segundo sábado aqui de 2026. Uau, 2025 passou assim, né, gente? Bom dia para você que está aqui assistindo a gente ao vivo ou está assistindo em outro horário. Bom dia para você, minha parceira linda, que está com esse chazinho na mão aí, que está com aquele carinha de que é de canela. O Não meu é. Enganei. O meu é de berries, né? De frutas vermelhas. Então, Aline, como é que Isso. você tá? Como é que foi a semana aí? Me fala aí qual é o chazinho que você está tomando. Aline, bom dia para vocês que estão aqui com a gente, né, nesse sábado, todos os sábados, e olha, faça o compromisso de estar com a gente aqui todo sábado nesse devocional, tá? No Chá das Alines, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito com a gente, tá? Que a gente está buscando crescimento e quem tiver com a gente vai crescer muito também. Aline, então hoje eu não estou tomando chá de canela, tá? Hoje eu estou tomando um chá. Sabe o que aconteceu? É que eu comprei aquele chá de maçã com canela e eu tô achando ele muito doce. Ele não tem açúcar, mas acho que a maçã ali e a canela fica enjoativo, tá ficando enjoativo agora. Então, hoje eu tô tomando um só de pêssego, ele chama Perfect Peach. Ele é bem Ah, gostoso, já é o segundo de hoje, tá? Que eu tomei no café da manhã com esse chá e agora eu tô tomando de novo aqui no Chá das Alines. ai, Mas é isso aí, Aline. Olha, chazinho gostoso, então junta para o tema de hoje, que eu gostei demais. Eu tenho certeza que esse tema aqui vai falar muito, né, ao coração das pessoas que estão aqui com a gente hoje. exato, Aline. Nosso episódio do número 39. Hoje a gente já está trazendo um tema, né, na série de estruturação operacional. A gente vem com todo o enredo, né, ali no Clube de Avanço, no MBA, de toda a estruturação da empresa, né, o que fazer primeiro, né, priorizando metas, tudo isso. E às vezes, quando a gente fala de o nosso tema é gestão de mudanças, né? Sem caos. Quando a gente fala em mudança, realmente, geralmente a gente tem aquela resistência, né? A mudança, ao novo, a expectativa se as pessoas, né? Se o nosso time vai aceitar ou não. E a gente estava, né? Tá alimentando cada série, né? Cada pilar ali com mais episódios. Inicialmente a gente começou com 4 episódios em cada pilar. São 7 pilares. Se você está assistindo a gente aqui pela primeira vez, esse é o número 39, então tem muita coisa para você ir maratonar em todos os pilares da empresa. E aí eu falei assim, não, tem que voltar lá no de estruturação operacional, que faz sentido com essa questão de todo de meta, início de ano. Tá, eu tenho tanta coisa para implementar, para começar, como que eu começo, né? Então foi daí que surgiu o ponto do nosso tema de hoje. Aline, uma coisa interessante que você falou aí no comecinho, que passou aqui na minha mente quando você estava falando, é que até a gente, né, todo mundo tem essa dificuldade do novo, todo mundo tem, porque isso é uma coisa normal do ser humano, né? A nossa mente, ela sempre trabalha contra aquilo que ela não está acostumada. Então, sempre quando tem, a gente vê com as nossas mentoradas também, quando tem algo diferente que elas nunca implementaram, dá aquele medo, medo de perder o cliente, medo de não dar certo, né? Então, assim, isso aí é toda a nossa mente trabalhando porque ela quer o padrão, ela quer o que já está acostumado, o que é familiar para ela. Então, eu acho que isso é uma forma de ver essa mudança quando a gente vai implementar na equipe, também lembrar que nós também, né, como líderes, tem muitas coisas novas que nós ficamos meio assim com o pé atrás de implementar na nossa empresa. Então, da mesma forma que a gente tem uma resistência, até que a gente abre ali o coração para poder fazer aquilo mesmo, a gente vai encontrar resistência também nas outras pessoas. Então, assim, a gente sempre trazer isso aí, trabalhar não com raiva, né? Porque essa pessoa está se resistindo, mas trabalhar com amor, né? Nos treinamentos e tudo, mostrando para a pessoa que vai ser uma mudança, que é uma mudança que vai trazer benefícios, né? Para a empresa e para todo mundo que está envolvido ali. Exato, excelente ponto, Line, porque quando a gente apresenta a mudança para a nossa equipe, a gente já digeriu tudo isso, né? Então, a gente teve esse momento também de falar assim, nossa, cultura, missão, valores, processo. Você vem aprendendo ali em outras mentorias que você já fez, ou se você está estudando sozinho, se você acompanha nossas lives, nossos aulões, né? Que a gente tem muita material que estão. Você já digeriu tudo isso, e aí você quer implementar, mas para a sua equipe é tudo novo.
Então, é um excelente ponto, Aline, você trazer isso, porque tem que ser com muito amor, sim, né? E Paulo vai explicar para a gente aqui como fazer isso. Você lê para a gente, Aline, o versículo de Romanos 12, 2? Leio sim, Aline, esse versículo é maravilhoso, é um versículo conhecido, mas é um versículo assim lindo e que a gente pode tirar tanto ensinamento desse versículo. Por isso que eu amo a palavra de Deus, é que ela se renova a cada dia, né? Cada situação que a gente tem, a gente lê, várias pessoas lêem o mesmo versículo e pode tirar várias lições dele, né? Então a gente vai ler hoje Romanos 12, versículo 2, que nos diz assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Não, só de imaginar, né? O que é experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, né? Vale a pena enfrentar qualquer mudança, né? Um Isso. pouquinho do contexto bíblico, Paulo estava escrevendo aos Romanos, né? Antes de chegar lá, isso eu estava até compartilhando com a Aline aqui no início, que a gente lê tanto, né? E houve várias pregações, mas isso para mim era um detalhezinho que passou batido. Porque normalmente Paulo chegava nas igrejas para resolver os problemas das igrejas, né? E aos Romanos ele escreveu antes. Então, do 1 ao 11, ele escreve falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de quem é Deus. E do 12 em diante, ele é como você praticar Deus, né? Como que você vai ser o mesmo sabendo que tem esse Deus, né? Aceitando esse Deus na sua vida. Como que você vai agir da mesma forma? É impossível. Né? Então, por isso, essa transformação, ele convida, né, a não só saber de Deus, mas como viver Deus, que é completamente diferente. Tem muita gente que ouve falar de Deus, mas nem todo mundo tem o compromisso de viver, né, o que o Senhor ensina. Com a questão né, de Paulo escreveu, então ele fala de vários pontos, né? Como você praticar aquilo ali. Aqui nas nossas anotações, no meu, nas minhas anotações aqui, eu coloquei aqui a parte que ele fala à vista disso, como viver de forma diferente. Né? A gente sempre convida você ler o capítulo anterior, todo o capítulo 12, que vai trazer um contexto maior. Lá ele fala, né, de como amar, de como cuidar, de como tratar até os nossos inimigos. Então, às vezes a palavra de Deus vem forte, confronta, você fica assim, como isso é possível? Mas só é possível com ele. A gente sozinho, humano, é impossível a gente perdoar, é impossível a gente, né, ser bom com quem é ruim com a gente. Só com o amor de Deus, a gente entendendo o amor de Deus pelas nossas vidas, que a gente consegue viver essa transformação. E aí, o que tem a ver, né, com gestão de mudança sem caos? Para a gente trazer para a nossa empresa, né? Esse ponto que a Aline trouxe aqui na introdução, né? Da gente resistir à mudança, a gente não. O cérebro está ali confortável, quer viver naquilo outro, mas a gente entende, chega um momento que a gente entende que é necessário, e aí como fazer isso? Né? A gente fala muito de metas, a gente fala muito de processos, mas como implementar isso? Então, a gente trouxe aqui três pontos básicos, né? Antes de ir para os pontos da empresa, Aline, né? Aqui como 3 pontos chaves do versículo não vos conformeis, né? Não aceite o modo antigo como normal. O que acontece com muitos empresários, né? De se conformar aonde está, né? Às vezes tem uma empresa aqui. É a zona de conforto, né? A zona de conforto nem sempre é o melhor lugar da gente estar. Muitas vezes a nossa zona de conforto é um lugar que, igual a gente falou no começo, para o cérebro é confortável estar ali. Né? Então fica ali para não ter a mudança. Então a gente não deve aceitar ficar nesse lugar de zona de conforto, sendo que a gente tem espaço para crescer, para mudar e crescer. Exato. E principalmente quando a gente já tem um desejo, a gente não vai ficar feliz ali, confortável, né? Porque vai vir a frustração, né? Vem a comparação, vem um monte de sentimentos ruins se você não tomar uma atitude. Então, não conformeis é isso, não aceite, não se acomode onde você está, né? Como empresa, com a gente trazendo ali do versículo, né?
Paulo está falando para os romanos não se conformar, né? Tem um Deus que ama, um Deus que transforma, um Deus misericordioso. Então, não se acomode com o que você está vivendo, com o que você conhece. E na empresa, a mesma coisa. Você pode, não importa quantos anos você está no ramo da limpeza, mas agora você sabe algo novo, né? Você entende o que é estruturação, você entende o que você precisa para escalar, você entende que precisa organizar a casa, entende que você precisa ajustar a precificação, senão continua pegando o cliente errado, precisa desenvolver a cultura da empresa para contratar melhor, né? Tudo isso você começa a entender e você fica overwhelmed, mas, tipo assim, o primeiro ponto é não se conformar, sair e falar assim, ok, qual é o meu próximo passo? Né? Aí o transformai-vos, né, é uma mudança real, não é uma maquiagem. Às vezes a gente quer uma meia mudança, quer uma mudança rápida, quer uma mudança fácil, e não tem como. Se é uma mudança real, não vai ser rápido e não vai ser fácil. Porque a gente está tirando, né, do que a gente está ali acostumado há anos, como empresário, às vezes nem se sente empresário, para construir algo novo. E com a nossa equipe do mesmo jeito, eles não viam a gente como empresário. Se a gente não se sente, como é que o outro vai ver? Né? Então, eles não faziam parte de uma empresa, eles faziam parte de uma pessoa que limpava a casa, ele ia lá limpar a casa também. Agora, como que você vai transformar, né, a sua mentalidade e a mentalidade do seu time? Né? Então, tem que transformar de fato, não pode ser só uma capa, né? E a renovação do entendimento, né? Mudança contínua com repetição, aprendizado e correção, até virar padrão. Né? Então, a renovação, você vai criar, implementar e tá ali renovando, tá ali vendo o que está errando, vendo o que precisa ajustar em qualquer processo que você vai implementar dentro da empresa. É como, Aline, esse versículo, a gente pode colocar visual, é como se a gente estivesse dentro de uma forma, igual a forma de bolo. E essa forma de bolo tem um shape, né? Ela tem um formato ali de forma de bolo. Vamos supor que a gente está numa forma de bolo que ela é quadrada, né? Uma forminha quadrada, você está informado ali naquela forma quadrada. Mas as coisas mudam, tudo muda, né? Não antigamente não tinha computador, tudo era feito no papel ali. Hoje não, hoje é tudo feito em computador. Então o mundo vai mudando, as coisas vão mudando. Então, eu estou na forma quadrada. Só que agora, o novo formato é uma forma em forma de estrela. Né? Essa nova forma, ela tem um formato de estrela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar nossa mente, entender que o formato de quadrado, ele foi bom até aqui. Né? Eu estar nesse formato quadrado foi bom até aqui. Mas agora, quem está crescendo está indo para o formato de estrela. Né? É a forma em forma de estrela. E aí eu tenho que me adaptar, né? Entender que eu tenho que me adaptar. Então, se eu estou no shape quadrado, e agora vai ter 5 pontas, né? Que a estrela tem ali 5 pontas. Então, eu vou ter que conseguir me moldar naquelas pontas ali. Eu vou ter que expandir, eu vou ter que mudar um formato que é novo, algo que é diferente do que eu estava acostumado antes. Então, tudo isso é um processo que a gente tem que passar, né? Quando a gente está saindo de uma forma e passando para uma nova forma, literalmente, quase que literalmente, né? Mas é isso que acontece, porque a gente não está acostumado com o novo, né? Igual, por exemplo, mesmo na comunidade das galinhas, a gente está criando um ecossistema. Quando a gente olha aquele ecossistema, a gente fica assim, uau, né? Será que a gente vai dar conta de tudo? É tudo tão novo, é tudo tão diferente, tem coisas que a gente nem entende que está aqui. Né? Então, assim, a gente saiu da forma quadrada, está indo para a forma da estrela. Nós vamos ter que adaptar, ver como que forma cada uma daquelas pontas, como que a gente vai fazer, como que a gente vai se adequar àquele novo formato. Então, é isso. E tem que estar com a mente aberta para isso. Exato, Aline. E não esperar que você vai ser bom de primeira, né? Se você nunca usou computador, como é que você vai ficar frustrado que você não sabe usar um computador? Então, tenha graça consigo mesmo, dá o seu tempo de aprender, seja usar computador, seja usar uma planilha mais elaborada, seja um aplicativo que você nunca usou, sair da agenda de papel para ir para um CRM eletrônico, né? Como o MadePad. Então, você não pode ficar frustrado, falar assim, mas eu tenho que colocar cliente por cliente, eu tenho muito cliente. Sim, se você não fez no início, você vai ter que fazer assim, né? Então, é aquela coisa de adulto mesmo, né? A gente não pode ficar esperneando como menino,
querendo as coisas na mão, ou querendo de qualquer jeito, ou sem entender que existe um processo de aprendizado ali, né? Que você fala assim, não, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer, não tem outra opção. Ou querer ter o resultado de quem está fazendo, mas você não quer fazer. Uau! Não é? Uau! Você olha para outra pessoa, está tendo um resultado, você quer ter aquele resultado, mas você não quer sair daquele jeito que você está acostumado a fazer sempre. Exatamente. É muito fácil a gente querer uma empresa grande e organizada, mas qual é a responsabilidade, qual que é o preço de ter uma empresa grande e organizada? É bem isso, Línia. Uau, exatamente. O padrão que você estava antes e abrir a mente para o novo padrão, para ter o resultado das pessoas que estão tendo um resultado melhor. Exatamente. Quando a gente falou lá na criação de processo, eu lembro que a gente falou de começa onde a dor está maior. Né? A gente trouxe uma vez a Mariana Fernandes e foi isso que ela falou para a gente. Ela, minha dor maior era a contratação. Então, meu primeiro processo que eu criei dentro da minha empresa foi a contratação. Então, eu trouxe um exemplo aqui de como você pode criar e implementar um processo com a sua equipe. Né? Então, aqui, primeiro tem que definir um novo padrão, né? Com um nome claro, simples. Isso aqui é uma certificação e padronização de limpeza, ou é a padronização da nossa limpeza. Vamos rever para todo mundo fazer igual, para a gente poder não só saber o que fazer, mas como fazer e de forma eficiente com menos tempo, que todo mundo ganha. Né? Então, a primeira é definir esse padrão. Depois, como que você vai implementar? Tem que ter um treinamento, você tem que mostrar como aquilo é feito. A gente não pode dar e esperar que a equipe, né, que vai entender, vai se dar uma folha, faz isso aí, depois eu vou... Não, você tem que participar do processo inteiro, você está criando o processo. Então, você tem que criar, validar, né, implementou, deu tudo certo, aí você delega essa função, se for o momento de delegar. Mas você tem que acompanhar. Então, se você já tem uma empresa relativamente grande, com 3, 4, 5 equipes, começa com uma equipe, valida o processo com uma equipe. Mas se você tem uma ou duas, aí você já consegue fazer com todo mundo. Então, uma reunião simples, rápida, não precisa nada elaborado de treinamento do dia inteiro, não. A gente vai começar pelo banheiro. Tá aqui o roteiro, checklist, do roteiro não, tá aqui o checklist, tá aqui o roteiro, né? Qual que é a diferença? O checklist é o que fazer, o roteiro é como fazer, a sequência. Colocar ali como se ninguém soubesse fazer o banheiro e vamos testar essa sequência aqui. De primeiro, vai ser assim, né? Se você faz um pouquinho diferente, pode ter a resistência. Mas para quê? O que faz diferença? Não, vamos fazer isso aqui, né? Você tem que explicar para a sua equipe o porquê dessa mudança. O porquê que uma padronização de limpeza faz sentido para a empresa. Uma economiza tempo, outra economiza retrabalho, né? Aumenta a consistência, mantém a qualidade. E com tudo isso, a equipe tem sucesso, a empresa tem sucesso. E economiza dinheiro também, porque todo o retrabalho, por mais que você não pague para a equipe de novo voltar lá e fazer, tem o tempo da equipe lá fazendo, né? E é prejuízo tanto para a empresa quanto para a equipe. Então, você trazendo esse enredo, explicando o porquê disso e fazendo com que eles fazem parte, né? A Aline trouxe isso no início, a gente conversando antes da gravação, né? Eles se sentindo pertencente daquele, né, da fundação desses processos, falar assim, vocês estão criando junto comigo. Quem que chegar aqui vai ser muito mais fácil para você estar treinando. Para a gente estar treinando, para a empresa estar evoluindo, ao invés das pessoas chegarem aqui e querer fazer como aprendeu em outra empresa. Mas em outro lugar fazia assim. Mas para que isso? Não, quem entrar aqui já vai ter um processo rolando. A gente não tem que implementar isso de novo. Então, vai ser... vocês estão fazendo parte dessa mudança, né? De cultura, implementação de cultura, e até realmente virar cultura. Já é uma coisa inegociável dentro da empresa. Então, quem questionar por alguma maneira de se alguma razão você contratou errado, né, não conseguiu identificar esse comportamento nesse novo contratado, ele questionar isso, a base da empresa toda, a equipe toda vai estar vestindo a camisa. Não, é assim que a gente faz. Já não é como o dono da empresa quer, é como a gente faz, quem a gente é. Então, vira cultura. Sentem pertencentes, né? Aquilo ali. É o que a gente estava falando no comecinho, né? Aliás, a gente gravar aqui,
que a gente estava falando, que eu estou nesses dias, nessas últimas semanas, né, eu estou aí estudando muito o livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, que é todos esses livros de quando o povo de Israel saiu da Babilônia e eles estavam indo para Jerusalém reconstruir a cidade. Porque todo o processo que eles usaram para reconstruir a cidade, tudo que aconteceu, pode ser usado para reconstruir a nossa empresa, sabe? Para estruturar, para a nossa liderança. São livros que nos ensinam muito sobre liderança. Então, eu estou vidrada, assim, inclusive, eu até lembrei que eu tinha comprado um livro também que falava sobre isso. Nossa, eu vou pegar esse livro, que acho que chama Povo Neemias, um autor americano, mas ele traduziu a português, e ele é daqui da Flórida. Eu fui num evento, ele estava lá, eu comprei esse livro dele e não li. E ontem eu estava estudando, esse dia eu estava estudando e resolvi pegar o livro para poder acompanhar também ali no livro. E aí, uma coisa que a gente estava falando aqui no começo é justamente isso. Neemias, ele usou essa estratégia com o povo, porque chegou uma hora que o povo começou a ficar cansado, desanimado, quando estava construindo o muro ali de Jerusalém, porque era muito trabalho, eles tinham toda aquela opressão ali, todas aquelas pessoas que estavam contra, eles receberam muita crítica, pessoas zombando, diminuindo eles, sabe, falando que o muro que eles estavam construindo, até uma raposa ia conseguir derrubar. Então, tipo, vocês estavam tentando diminuir eles, e eles estavam cansados por causa das ameaças, eles estavam com medo. Eles ficavam ali, mas estavam emocionalmente, estavam mal, porque eles tinham que trabalhar, mas também tá com a espada, tá com a lança do outro lado. Então, assim, foi difícil para o povo ali. Neemias, ele mostra ali como que foi difícil. Ele ficou pensando o que ele podia fazer para poder fazer com que as pessoas se sentissem realmente envolvidas naquilo ali, né? Eles já estavam envolvidos, eles estavam trabalhando, mas ainda estava faltando alguma coisa. E a estratégia que Neemias usou foi fazer com que cada um deles realmente se sentisse parte daquilo ali mais forte ainda. Ele queria fazer isso mais forte ainda. E o que ele fez? Ele colocou cada família para poder cuidar do muro em frente à sua casa e lutar. E se o inimigo viesse, eles não iam estar defendendo o muro, eles iam estar defendendo a sua família, porque quando eles estivessem defendendo, lutando pela sua família, eles iam lutar com mais força, porque era um porquê mais forte. E aí, o que a gente pode aplicar, né, na empresa, né? É como se a empresa fosse família. Tem gente que chama de família, tem gente que chama de time, né? A empresa, né? Então, a gente tem que criar algo na empresa para fazer com que as pessoas sejam realmente pertencentes àquilo ali. Que o porquê da empresa passe a ser o porquê das pessoas. Porque quando as pessoas se sentem pertencentes a ponto de entender que a missão, visão, o valor da empresa também tem que ser o meu, eu tenho que lutar por isso, elas vão lutar por isso. E vai ficar bem mais fácil delas aceitarem tudo que é novo que está sendo implementado, porque elas também compraram aquela ideia ali, né? Então, essa é uma forma de usar nessa estratégia de Neemias na empresa, né? Fazer a pessoa ser tão pertencente, comprar tanto a sua ideia, que ela luta pela sua ideia, inclusive lutando até chegar ao ponto de vencer até os próprios padrões de comportamento, né? Que já estão acostumados, o molde antigo de fazer e mudar isso aí pelo bem da empresa. Exato, Aline, exato. É um excelente exemplo. Porque não tem como a pessoa que não se sente um profissional agir como um profissional. Então, muitos imigrantes, donos de empresas e colaboradores que acham que estão ali na limpeza porque é a única coisa que ele pode fazer como imigrante nos Estados Unidos. Então, quando o dono da empresa entende o potencial do negócio e quando o profissional da área entende o que é ser um profissional, é completamente diferente. Ele tem orgulho de estar nesse ramo. É completamente diferente. Eu lembro que é muito mais cansativo quando você não entende o potencial do negócio, o profissionalismo, o que você traz para dentro da vida do cliente. Você acha que só faz uma faxina, é como se tivesse uma venda no olho da gente. Né? A gente entra ali no automático, chega em casa cansado, outro dia a mesma coisa, parece que o dinheiro não entra e sai, e você não prospera. E tudo tem que começar na mente, como o Paulo falou. Tudo tem que. Se você não entende, se os romanos não entendessem quem era Deus, como é que eles iam ter uma transformação? Né? Se você, como empresário, não entende o potencial da sua empresa, o mercado americano, como que você vai passar isso para o seu time?
E se seu time não entende isso, como que ele vai representar a sua empresa? Então, tá tudo entrelaçado. A gente fala, separa os pilares, mas tá tudo um entrelaçado no outro. Não tem como você estruturar uma empresa crescer se você não fortalecer a base, que é a cultura, que são os processos, a precificação, financeiro. Meu Deus, se você não sabe seus números, né? Então, é aos poucos, é você entendendo, ok, por onde que eu vou agora? Qual o passo que eu dou agora? E, como a gente fala, né, sozinho é muito difícil. Então, por isso a ideia lá atrás, 3 anos atrás, da gente começar a fazer lives, porque a gente queria trazer uma direção para vocês, queria estar ali com vocês toda semana. E a gente não tinha a menor ideia, né, de que onde que a gente ia chegar. E eu tenho certeza que a gente não tem, né? A gente tem uma visão muito maior hoje em dia, mas eu tenho certeza que eu e a Aline, a gente não tem ideia onde que vai chegar, né? Porque a gente tem isso muito claro, que a gente quer cada vez mais nos desenvolver para estar desenvolvendo empresários, né, imigrantes nos Estados Unidos, empresários brasileiros. Então, você tem que entender esse todo e começar aos poucos. Por onde que eu vou começar? E esse exemplo que eu trouxe aqui do banheiro, da padronização de limpeza de cada ambiente, é você isso, tipo assim, do todo disso aqui, você, ok, vou começar por aqui, e dando cada passo. E aí você vai estruturando a sua empresa, né? Então, voltando aqui no passo 2, né? Como que eu vou implementar um método simples, né? Então, é um treinamento curto, é uma demonstração que você vai fazer, né? Como que vai ser efetuado, você supervisionar, né? Uma vez que isso estiver fazendo, estruturar um SOP prático e simples ali de uma página. O que é SOP? Standard Operation Procedure. Então, é uma sigla que em inglês fica SOP, mas em português é como se fosse um padrão que você vai criar de fazer algo. Então, um documento que vai criar o padrão daquele processo ali, o que vai ser feito. E, e aí você vai ver se vai funcionar daquele jeito, se precisa ajustar para você, ok, é esse o nosso processo de fazer o banheiro, é esse o nosso processo de fazer a cozinha, é esse o nosso processo de fazer um ambiente que tem muita coisa de poeira, como que a gente vai alinhar isso com o cliente, né? Como que a gente vai vender isso, como que a gente vai se posicionar, como que a gente vai fazer. Então, tem que começar por algo, e todo o processo que a gente cria é o ponto de partida. Muitas vezes tem a questão da procrastinação, a gente escuta muito isso, eu procrastino muito, eu sou muito perfeccionista, enquanto o processo não está perfeito, eu não consigo levar para a minha equipe. Mas não tem como a gente aperfeiçoar algo que não está criado. Então, é o estado emocional, a gente tem que dar o primeiro passo. E às vezes a gente escuta também, né, Aline, muita cobrança que a empresária nem vê o tanto que ela faz. Ela acha que ela não faz nada. Eu sou desorganizada, eu não tenho nada, e a gente começa com, você tem isso? Você faz isso? É assim? Então você tem processo, né? Então, uma cobrança excessiva, aí vem a procrastinação, porque fica se cobrando muita energia baixa, não faz a ação que gostaria de fazer, e fica ali o perfeccionismo. Não, eu lapidando, eu tenho que lapidar. E a gente fala disso porque a gente vive isso, a gente já passou por momentos assim também que a gente estava estoque de alguma coisa. E hoje não, a gente senta e faz, a gente senta e faz, na medida possível. O que a gente tem que fazer, o que a gente consegue delegar, o que a gente consegue contratar. E é assim, né? O desejo nosso era estar só em sala de aula com vocês, né? E estar aqui em vídeo, e estar escrevendo, e estar estudando, mas tem muita coisa que a gente ainda tem que fazer no operacional da nossa empresa. Então, a gente tem que viver o momento da nossa empresa. Não adianta, a gente tem que ter a visão de onde a gente quer chegar, o que a gente almeja, mas enquanto a gente tem que criar o que a gente, né, tá fazendo. Enquanto tem que ser a gente, paciência, é a gente. No momento que você consegue delegar, estruturou a empresa, arrumou a precificação, você já tem margem de contratar pessoas no administrativo para te ajudar. Então, você vai criar um rascunho de um processo e uma VA vai te ajudar a terminar. Então, vai ser uma outra realidade. Mas enquanto você não tem essa realidade aqui, você tem que viver aqui e fazer do mesmo jeito, porque senão você nunca vai chegar a melhorar, né, o estado da empresa. Aí vai ficar aquele caos, fica aquela insatisfação, frustração, e fica achando que, não, primeira oportunidade de fazer outra coisa, eu vou sair da limpeza.
e você deixa, né, de um grande negócio que está nas suas mãos, já que você já está operando, né, precisando ajustes, né, você deixa de viver esse sucesso dentro da sua empresa. E o terceiro, né, é sustentar com reforço e evidência, né? Criou, implementou, treinou, supervisou, né? Você fazer uma auditoria, um acompanhamento ali mensal, bimestral daquele processo para você não delargar o processo. A gente fala muito disso aqui também, o que é delegar, o que é delargar. Então, você não pode delargar, você tem que acompanhar, você tem que ter medidores. Esse processo aumentou então, as equipes estão terminando mais cedo, está fazendo mais rápido, a qualidade está boa, está consistente, o retrabalho diminuiu. Então, você tem que ter os indicativos que vai medir se aquele processo valeu ou não. Né? Então, aí você... Né, Aline? Quando a gente faz um orçamento, não adianta você fazer um orçamento, seja pessoal ou empresarial, tá? O budget da empresa. Não adianta eu fazer o orçamento se eu não vou seguindo para poder ver se está tudo batendo ali com aqueles números que eu projetei. Né? Não adianta qualquer outro processo, como você falou, se você faz, ele não vai acontecer por ele mesmo. A gente tem que estar em cima ali, vendo, checando, fazendo, a gente colocou aqui, fazendo essa manutenção, né? Fazendo os ajustes, tem que ser feito, observando. Então, tem que estar acompanhando, sim, o tempo todo. Exato. E aí, como a gente sempre traz um desafio, né? O mão na massa. A gente sempre traz um enredo para você terminar de assistir, terminar o seu devocional aqui com a gente, e você parar e olhar e colocar em prática. Então, a sugestão é aqui, ó, escolha um processo que mais se repete, né? Então, esse, por exemplo, se você ainda não tem uma limpeza padronizada, né? A gente fala de padronização de serviço, mas aí está além da limpeza. Vamos falar da limpeza. Se você não tem ali um checklist, no mínimo, um roteiro, né? Como que você vai treinar a sua equipe? Você vai começar então pela limpeza. Começa por um ambiente, né? Um banheiro, né? Escreva um SOP de uma página, né? Como usar o passo a passo, o padrão de aprovação e 3 erros comuns. Então, existem, se você já usa, por exemplo, o Chat GPT, é uma ferramenta excelente para fazer SOPs, para fazer procedimentos, porque você pode até falar um áudio no chat. Chat, eu preciso de ajuda de como fazer um SOP de limpeza de banheiro. A limpeza é feita assim, assim, assim. Você consegue falar com o chat e ele vai criar aquele documento. Claro que você tem que olhar, revisar e ajustar, ver se faz sentido. O Chat GPT é uma ferramenta para acelerar a sua mão de obra ali no digital ou no criar um documento mais profissional, mas você sempre tem que revisar e ajustar. Não é o que o chat criar, é o que é e acabou. Né? E principalmente se você está usando ele pela primeira vez, ele não conhece o ramo da limpeza. Quanto mais você usa, mais ele vai conhecer quem é a sua empresa, ele vai conhecer qual é a sua missão, ele vai te lembrar, isso aqui não está batendo com a sua missão, enfim. Não tem como a gente te dar um tutorial aqui do chat GPT, mas busca isso, é uma opção. Se você fala, eu não consigo mexer na... Ok, faça um rascunho e depois bate ali num Word, um documento, imprime para ficar profissional para a sua equipe. Você não vai dar uma folha, um rascunho, né, para a sua equipe feito à mão. Então, não sei. Então, começa pelo Word. Não, o meu primeiro processo é saber imprimir um documento, type um documento no Word. Você tem que começar por algum ponto. Não use desculpa. Quando você começar a querer justificar por que você não faz, lembra, não, eu estou criando uma desculpa, uma historinha aqui na minha cabeça. Né? Então, escolhe um processo, cria o SOP, o documento, e treine a sua equipe para fazer. Vai lá, se você não está na operação mais, vai lá e faça com elas o banheiro. Ou se elas vêm e limpam a sua casa, vai, quando elas vierem na sua casa, vai e passa aquele processo ali, gente, a gente vai criar isso aqui, explica o porquê, né, por que é da padronização. Se você não implementou nada de cultura da empresa, talvez não seja ali que você vai começar, vai ser ali na implementação da cultura, vai lá na estruturação cultural da empresa aqui no Pilar, tem episódios. Então, assim, a urgência que a gente está trazendo aqui para você é para você começar de algum lado. E se você não sabe de jeito nenhum onde começar, você tem que procurar a gente. Comenta aqui no vídeo, não sei, entra no grupo, né, de network da comunidade,
pergunta lá, agenda uma avaliação de empresa com a gente vai estar abrindo, a gente tinha acabado, né, ali em dezembro, a gente vai estar abrindo novos horários, então procura, peça ajuda, né? Não fique acomodado, não fique vendo tudo acontecer ao seu redor e só se frustrando, se comparando, querendo o resultado do outro sem fazer o que o outro está fazendo, como a Aline falou, e você tem que dar o primeiro passo. Então, a gente traz a informação, mas se você não der o passo da ação, você não vai ter um resultado diferente, né? Se engaje, se conecte. A comunidade das Alines é para isso, é para você se desenvolver. A gente traz aqui os princípios bíblicos, né? Porque somos cristãs, é um projeto que a gente ama estar fazendo. Tem as lives, tem um clube de avanço, tem o MBA, que é um acompanhamento mais avançado. Então, tem um lugar para todo mundo, para você começar. Mas você precisa dar o passo de pedir ajuda, né, Aline? Isso aí, Aline. E lá no nosso YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, né? Nós temos várias aulas falando sobre processos também. É só você maratonar ali essas aulas. Você até citou aqui uma aula da Mari, né? Então, a gente tem que fala de processos ali da empresa. Então, nós temos várias aulas ali ensinando vários desses assuntos aí para a sua empresa, tá? Então, assim, igual você falou, né, Aline? Tem tudo aqui, tá? Tem conteúdo aqui no YouTube. Nós temos conteúdo também nos nossos programas mais internos ali, né? Mais privados, que são o Clube de Avanço, o Acompanhamento Anual e outros programas que a gente tem. Mas a comunidade das Alines é o seu lugar para crescer. Então, se encaixa aí em algum lugar para você estar crescendo aí junto com a gente. Exato, não deixa a informação parada, né? Só saber e não viver essa transformação, né? Como o Paulo estava trazendo para os romanos, e a palavra do Senhor traz para a gente, né? Imagina se a gente lê a Bíblia todos os dias, está ali no culto da igreja e não transforma. Quanta frustração, né? Que tristeza que não é para a vida, né? De uma pessoa que tem acesso à informação e não está vivendo essa informação. Line, você ora para a gente? Oro sim, vamos orar, gente. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós tivemos juntos aqui. Que o Senhor possa abençoar a minha vida, a vida da Aline, a vida de cada pessoa que está com a gente, Pai, nesse programa aqui no Chá das Alines. Que o Senhor possa nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos transformar na nossa vida, na nossa empresa, Pai. Eu sei que o Senhor está sempre nos levando para o crescimento, então nos ajuda para que nós possamos ver para que direção que nós devemos seguir e ir naquela direção, sem medo, Pai. Realmente transformando ali a nossa mente, a nossa forma de fazer as coisas, para que nós possamos cada dia mais ter uma empresa que realmente serve as pessoas da melhor forma possível. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa, Pai, para que esse programa possa alcançar cada vez mais pessoas e que tudo que a gente tem ensinado aqui, que é a tua palavra, que possa ser uma semente, que venha cair em corações, Pai, e que esses corações possam ser terreno fértil, para que essa palavra possa germinar, possa crescer e possa dar fruto. Abençoa nossas vidas, abençoa nosso final de semana, ser conosco em tudo que nós formos fazer. Essa oração que nós te fazemos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Tchau, Aline. Tchau, gente. Tchau, Aline. Tchau, gente.